Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área, passando aqui para falar, obviamente, de Vasco. Então, o assunto que está mais aparecendo, antes da gente falar disso, queria pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, dá aquele joinha pra gente, aqueles 3 Czinhos mágicos, né? Curtir, compartilhar e comentar, não deixem de fazer isso. E lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, @SerVasco. Estamos no TikTok, no Instagram e também no Twitter. Então, dá essa moral seguindo a gente lá, dá essa moral se inscrevendo aqui. Vamos falar de Vasco. E eu acho que o tema que está gerando mais burburinho, que eu até coloquei aqui para ler, é a carta aberta do Pedrinho. Então, vou ler ela aqui para vocês e aí a gente comenta um pouquinho. Carta aberta aos vascaínos. Vascaíno. Hoje escrevemos a você para compartilhar um momento importante na história do Vasco da Gama. A partir da decisão judicial que afastou o ex-sócio majoritário da Vasco SAF, 777, né? Para proteger o patrimônio e os interesses do clube, nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, fruto de atos abusivos e temerários praticados pelo ex-sócio e respectivos administradores da Vasco SAF até então. Em face da grave situação financeira no qual o Vasco se encontra nos últimos meses, iniciamos um amplo projeto de reestruturação cujos primeiros resultados são perceptíveis. Firmes no compromisso de transparência e, principalmente, no propósito de garantir o futuro do Vasco da Gama, instauramos um processo formal de mediação junto aos nossos credores, conduzido pela Fundação Getúlio Vargas. Esta mediação visa buscar soluções ordenadas, negociadas e estruturadas de equacionamento da atual dívida do clube. Para termos estabilidade neste processo de mediação, ingressamos com uma medida cautelar para proteger o Vasco de eventuais ações, tais como penhoras que possam atrapalhar ou criar obstáculos ao processo de reestruturação. No Vasco, a reestruturação foi evitada em vários momentos, seja por natureza impopular ou pela dificuldade de enfrentar a realidade. Mas devido à nossa responsabilidade, iremos encarar este desafio para buscar a sustentabilidade e competitividade do Vasco da Gama no longo prazo. É importante destacar que, embora a mediação seja um passo importante de uma longa jornada de reorganização do clube, não podemos afirmar que ela será uma solução imediata para todos os problemas do Vasco. Esta reestruturação será uma desafiadora jornada que envolverá sacrifícios, mas que criará condições para um futuro melhor e sustentável para o Vasco. Sabemos que, nos momentos mais difíceis, você, vascaíno, nunca deixou de apoiar o clube. Durante anos, foi a sua dedicação que carregou o Vasco adiante, mantendo nossa história viva e a paixão sempre acesa. E, neste momento, contamos com o seu apoio mais do que nunca. A sua confiança é fundamental. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Carlos Amodeu, CEO da Vasco SAF. Bom, rapaziada, tentando resumir aqui de uma forma muito simples, né? Acho que tá todo mundo desdobrando isso. A gente fala do Pedrinho, né? Estar colocando a 777, né? A Vasco SAF, perdão, em recuperação judicial, né? Então, tudo isso que ele tá falando aqui, ele está pedindo, jogando a toalha. E aí, para quem não sabe o que é recuperação judicial, tentando falar de uma forma muito simplória, muito leiga. Você pede arrego, diz para os teus credores que você não tem condições de pagar, faz uma proposta para todos eles aceitam ou não, né? Aí é um debate que acontece com o mediador, que eu acho que me parece que do Vasco é a Fundação Getúlio Vargas. Então, ele faz essa mediação, todos os credores aceitam a tua proposta para pagar daquela determinada forma, e ok. Pô, Marcos, isso então é legal, porque, né, estabiliza. Pô, isso por um lado é importante, né? Isso seja fruto de querer organizar e programar os pagamentos. Pô, isso é legal, pode ser encarado dessa forma. O ônus é que se não houver um cumprimento de algo ao longo de toda essa recuperação judicial, simplesmente decretam falência da Vasco SAF. Então, quer dizer, de uma forma resumida é isso. Você tem a oportunidade de organizar as suas dívidas com os credores e, por outro lado, se você não pagar, podem decretar a falência do devedor. Então é um pouco disso, falando de uma forma resumida. Então é uma carta que o Pedrinho, para mim, um outro ponto que é muito preocupante. Isso para mim me preocupa muito. É a questão dele enfatizar a história do longo prazo, que não é uma solução imediata, é uma solução que a gente só vai ver a longo prazo, e aí ele indo na linha um pouco afetiva de que ele conta com a torcida, que sempre teve. E, cara, falando muito abertamente para a torcida do Vasco, que já está há 24 anos aguardando, estamos falando da gente, então, que o Pedrinho está falando que a gente vai ter que ter paciência
Falando de uma forma imediata, Pedrinho praticamente diz que o nosso time de 2025 vai ser uma merda, que a gente vai passar emoções fortes e não são positivas. É isso que pelo menos o Pedrinho já deixa a torcida preparada nessa carta aberta. Então, ou seja, ele pede a recuperação judicial, acho que isso é o mais objetivo, e esse recado que ele dá de que é para a gente enxergar só o longo prazo, torcida, que isso não seja mais uma herança maldita 2.0, sabe? Que é presidente que entra falando do presidente anterior, presidente que entra falando do presidente anterior. Estamos falando de um Pedrinho agora dizendo que é o longo prazo, porque pelo menos ali no mandato dele a curto prazo, a gente não vai ver um time competitivo. E voltemos a falar de herança maldita 2.0. Vamos aguardar os desdobramentos disso, galera. Queria mandar um beijo para todo mundo, pedir para que todo mundo siga aqui a gente mais uma vez. Quis trazer um pouquinho dessa carta dele aí, tentar desdobrar um pouquinho. Mas vamos continuar falando disso, vamos continuar trazendo outros conteúdos. Segunda-feira tem Vasco às 9 da noite contra o Bahia. Caldeirão lotado. Amanhã a gente está de volta para falar mais. Beijo vascaíno. Você Vasco, porra.